O plano de Deus era que os seres humanos fossem ligados a Ele para sempre, obedientes a Ele para sempre. E em estando ligados a Deus, o autor da vida, eles seriam imortais. Imortais enquanto obedecessem, imortais enquanto estivessem ligados ao Senhor, doador da vida. Portanto, a imortalidade dos seres humanos estava condicionada à obediência. Conforme em Gênesis 2:17, o Senhor disse assim: se você comer do fruto, isso quer dizer, se você desobedecer à ordem, vocês vão morrer. Satanás veio com uma sedutora mentira. Qual era a mentira de Satanás? Primeiro é que elas seriam os seres humanos, ao comerem do fruto, se tornariam iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. E mais, ele disse assim: certamente não morrereis. Vamos ver o que a Bíblia diz, irmãos, como foi a formação do homem. Lá em Gênesis 2:7. Veja lá, leia comigo, por favor. Gênesis 2:7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Como é? Pó da terra e fôlego de vida dado por Deus. Ao juntar o pó da terra e o fôlego da vida dado por Deus, o ser humano passou a existir, passou a ser alma vivente. Em nenhum momento na Bíblia, irmãos, é apresentada o fato de que exista uma alma separada do corpo. Não, irmãos. A alma vivente é o próprio ser humano enquanto vivo, enquanto fôlego de vida. No mundo de pecado e morte, a humanidade sempre desejou a imortalidade. Quando o pecado entrou nesse mundo e a morte entrou nesse mundo, o desejo da humanidade passou a ser aquela condição original que eles tinham, a imortalidade. Sempre desejaram a imortalidade. Vemos isso nos povos da antiguidade, nos egípcios, os processos de mumificação, os magníficos túmulos, as pirâmides que eram túmulos, a maneira como eles sepultavam as pessoas, junto com seus pertences, junto com seus animais de estimação e, às vezes, junto com seus escravos, julgando que haveria uma vida após a morte, ou seja, que eles seriam imortais. Os gregos também pensavam dessa forma. Veja as declarações de Sócrates, o filósofo. Ainda não percebeste que a vossa alma é imortal e que nunca pode perecer? Ainda noutra situação, ele diz assim: a alma é imortal e imperecível. Esses não são conceitos bíblicos, irmãos, esses são conceitos humanos, conceitos de filosofia humana, na verdade, conceitos fundamentados no desejo de reaver a imortalidade perdida. O engano original, ou seja, não morrereis, permearam a cultura ocidental e o próprio cristianismo apostólico, o cristianismo apostólico romano. Na verdade, irmãos, até a igreja romana, a igreja cristã, passou a crer que a alma fosse realmente imortal, que houvesse uma alma imortal. Mas veja, irmãos, as afirmações da Bíblia acerca da mortalidade do ser humano. Primeiro, vamos lá, a maneira que foi criado: pó da terra mais fôlego da vida, alma vivente. Pó da terra sem fôlego da vida, isso é, sem a vida, deixa de existir, não existe mais alma vivente. Salmos 115, 17. Os mortos não louvam ao Senhor. Não há um lugar onde os mortos estejam ainda vivos, ainda em atividade, louvando ao Senhor. João 5, 28. Vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Para a ressurreição, para a vida, ou para a ressurreição, para a condenação. O que acontece, irmãos? Os mortos vão ressurgir
Isso quer dizer, os mortos estão descansando, ou descansando no Senhor, ou descansando para a ressurreição da condenação. Veja esse outro verso, Salmo 146, 4. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. O que diz a Bíblia, irmãos? Quando sai o espírito da vida, quando sai o fôlego da vida, eles tornam a ser pó. Tornam a ser pó e nesse dia perecem os seus desígnios. Outro texto diz assim, eles voltam para a terra e perecem os seus pensamentos. A Bíblia nunca, irmãos, cita em qualquer lugar que há um lugar onde estão os mortos, onde estão almas separadas dos corpos, almas imortais, participando de qualquer atividade, participando do louvor a Deus, pensando, tendo algum desígnio, tendo algum que fazer. Romanos 6, 23, outro texto belíssimo que diz assim, 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, agora eu quero me fixar nessa parte do verso, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja, irmãos, como é que nós vamos reaver a vida eterna? Como que nós vamos reaver a imortalidade perdida por causa do pecado? Através do dom de Deus, através de um presente de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Somente aceitando a Cristo, irmãos, e estando ligados a Deus através de Cristo, nós vamos receber a imortalidade. Somente ligados a Deus, nós vamos receber o dom da vida eterna. Por quê? Porque é Deus que é o autor da vida e é Ele quem dá a vida eterna para aqueles que o aceitarem e o obedecerem. Que Deus abençoe cada um de nós, irmãos, e que nós nunca sejamos tentados a acreditar em almas imortais, em espíritos imortais, que essa é a mentira original, vocês não vão morrer. É essa a mentira que Satanás prega até hoje, irmãos. Mas que sejamos realmente, tenhamos a esperança na vida eterna, mas a vida eterna em Cristo Jesus, após a sua volta e após a nossa ressurreição. Que Deus abençoe a todos nós.